Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Souza de Almeida, ministro da disciplina de História, e hoje, nossa terceira aula, nós vamos falar Revolução de 1932. O que aconteceu aí? A Revolução de 1930 saiu, ele expulsou, excomungou, por assim dizer, né, Washington Luiz como presidente e impediu a posse de Júlio Prestes, sendo assim levando Getúlio Vargas ao poder com seu governo provisório. Mas o que aconteceu? Era um governo provisório. Eu vou falar mais uma vez. Esse governo de Getúlio Vargas não era um governo concreto, era um governo provisório que ele precisaria, em pouco tempo, refazer as eleições e assim acontecer essas eleições. Mas o que aconteceu? Muito tempo se passou e as pessoas não estavam aceitando que Getúlio Vargas permanecesse no poder, até porque ele não havia ganho, né? Precisava ter uma nova eleição. Então ele ia empurrando com a barriga, mas só que os fazendeiros paulistas iniciaram ali uma grande revolução querendo tirar Getúlio Vargas do poder. E houve também a grande participação de grandes estudantes universitários que queriam fazer com que o Brasil fosse um país liberal e que tivesse assim a igualdade de voto, né? A liberdade de voto. E em 23 de maio de 1932 aconteceu um ato público a favor das eleições. Primeiro, a política era de reprimia os grupos de manifestantes e em uma dessas repreensões aconteceu a morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses camaradas morreram e foi um fator decisivo para que a sociedade paulista iniciasse essa Revolução de 32. Tanto é que MMDC eram símbolos que se tornaram aí dentro da história até hoje como um símbolo de revolta. Para muitos historiadores, o termo revolução era um movimento constitucionalista de 1932. Não é o mais adequado, mas foi isso que aconteceu. Infelizmente, podemos falar que foi uma revolução de 1932 ou a Guerra Paulista, porque na realidade houve um conflito armado dentro do próprio país Brasil. E esse movimento foi uma revolta paulista. A Constituição de 1891 acabou de vez com a autonomia dos estados, puxando a autonomia para cima de Getúlio Vargas e ele ficando com total poder no seu governo provisório. E isso é o que chateou mais e mais e mais as pessoas. A revolta se iniciou quando? 9 de julho, e foi liderada pelo interventor do Estado, Pedro de Toledo. 1960, nasceu em 1935, foi o dia do seu falecimento. Os paulistas fizeram uma grande campanha usando jornais, rádios, tentando mobilizar as pessoas e boa parte da população, foi o que aconteceu, boa parte da população se mobilizou e houve mais de 200 mil voluntários, sendo que 60 mil só eram combatentes. Uma leva, meu amigo, e 100 mil soldados do governo de Vargas partiram para enfrentar os paulistas. O que aconteceu? Era de se esperar. Apelaram para que a população doasse ouro e que pudessem comprar armamentos e alimentar as tropas. No total foram, olha lá, 87 dias de combates, de 9 de julho a 4 de outubro de 32, sendo que os últimos enfrentamentos ocorridos 2 dias depois da rendição paulista. Depois que os paulistas se renderam, ainda durou 2 dias a mais os enfrentamentos e muitas pessoas morreram. Houve uma morte tremenda. É o que eu vou explicar para vocês. Em 2 de outubro, a cidade de Cruzeiro, as tropas paulistas se renderam ao líder da ofensiva federal e no dia seguinte, no dia 3, assinaram a rendição. E, olha lá, foi registrado um soldado oficial, em uma nota oficial, 934 mortos, embora não confirmadas oficiais, até 2.200 falecidos, tá? A luta pela Constituição foi fortalecida e em 33 as eleições foram realizadas, convocando o civil armado Salles com o governo de estado, mas foi uma eleição que foi feita pela Assembleia Constituinte, lembrando que essa Assembleia Constituinte que realizou as eleições foram as mesmas pessoas que Getúlio Vargas colocou no poder. Então, automaticamente, ele
articulou para que ele próprio pudesse ser o presidente, tá bom? E em 1934 foi reunida a Assembleia Constituinte, que eu acabei de falar para vocês, a Assembleia Constituinte, que declarou Getúlio Vargas como presidente, começando o Estado Novo em 37. E em 35 haveria outro levante com Getúlio Vargas no poder, a intentona comunista e assim sucessivamente, tá bom? Uma das grandes curiosidades que nós tiramos para nós é exatamente dia 9 de julho, que é considerada a data magna do Estado de São Paulo e feriado estadual desde 1997, ou seja, é uma data muito importante para os paulistas. No mais, ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima unidade.